A capacidade dos reservatórios, tá? Ela vai ser determinada levando em consideração os seguintes fatores. O volume para atender, né, as variações de consumo da água. Então, eu preciso ali dimensionar o meu reservatório para que ele atinja o volume necessário, que é o que a gente chama de volume útil, para que ele armazene o volume necessário, perdão. O volume de combate a incêndios, como eu falei, incêndios são ocasionalidades do destino, que quando acontece a gente tem que estar preparado para combater, né? Então, eu preciso ter um volume reservado ali só para esse tipo de acidente. E volumes para emergências também. Além de incêndios, né, eu tenho algumas emergências que podem vir a acontecer aí no decorrer da vida útil do meu sistema de abastecimento. Falta de energia, manutenção, uma bomba deu problema, aí eu precisei interromper, a minha estação de tratamento desmoronou, então eu preciso reconstruir a estação de tratamento. Isso aí tudo se encaixa em emergências, tá? Então, assim, para atender, né, a demanda de água, a gente vai dimensionar o que a gente chama de volume útil, ok? Então, a determinação do volume útil, ela é feita através de 2 métodos, tá? Eu posso dispor da curva de consumo do meu município, ou eu posso não dispor da curva de consumo. Essa curva de consumo, ela a curva de consumo, é como se fosse um quadro geral de vazões, né? É o quadro geral de vazões consumidas ao longo aí do dia, tá? Então, a curva de consumo é um gráfico, né, que eu vou ter de como a minha população daquele lugar vai se comportar com relação ao consumo da água no decorrer de todo o dia, né? Desde a hora 0 até a hora 23h59, né? Então, eu tenho isso aí, eu posso ou não ter essa curva. Quando eu tenho é mais fácil, quando eu não tenho é mais difícil, né? Então, vamos ver aqui o que é que acontece, tá? Para determinar o volume útil, conhecendo-se a curva de consumo, é bem mais simples. E aí eu posso ter 2 situações. Eu posso ter a primeira situação, que é a situação de adução contínua, ou seja, eu tenho uma adução funcionando 24 horas, lançando água naquele reservatório, ou a adução intermitente, que eu só vou lançar água no meu reservatório quando eu precisar, quando ele estiver secando, tá? Então, o primeiro tipo, né, de determinação de volume é quando a gente tiver aí a adução contínua, tá? A adução contínua, ela é o seguinte, eu tenho aqui a minha curva de consumo, que é essa curvinha vermelhinha aqui, que mostra no gráfico, e aí eu tenho uma vazão aqui, essa que tá marcada, né, em 100 metros cúbicos por hora, que é a mesma vazão média, tá? A vazão média de consumo. Essa vazão média de consumo, a gente já viu como é que calcula, né? Vazão média é a população vezes o consumo per capita dividido por 86.400. Isso aqui é em litros por segundo. Aqui ela está em metro cúbico por hora, é só transformar. Então, essa vazão média a gente calcula e aí eu vou ficar sempre aduzindo essa vazão média. Vai ter uma hora em que o meu consumo, ele está abaixo da minha vazão média. Então, meu reservatório ele vai acumular água. Eu tenho aqui o reservatório, eu tenho o ponto de recebimento, o ponto de entrada e o ponto de saída. E o meu nível está aqui. Se a minha saída for maior do que a entrada, então eu vou ter for menor do que a entrada, perdão, eu vou ter menos água saindo do que está entrando. Então, o meu nível vai subir. Se a minha saída for maior do que a entrada, que é o que acontece aqui, ó, quando o consumo é maior do que a vazão média, o vermelho está acima do verde, então eu tenho mais saída do que entrada, mas eu tinha um volume acumulado, então esse meu volume ele vai baixar. Então o meu volume do reservatório ele fica oscilando, mas eu estou sempre jogando ali 100 metros cúbicos por hora dentro dele. Está sempre entrando a vazão média dentro do meu reservatório, independente do que está acontecendo na minha distribuição. E aí eu tenho horários em que o reservatório enche e horários onde o reservatório esvazia, tá?
O volume do reservatório, então, né, ele vai ser calculado por esta equação aí. É a integral de T1 a T2, que é o tempo de esvaziamento, tá? T2 menos T1, né, que é o nosso ΔT, é o intervalo de tempo. Vou botar aqui de esvaziamento, mas o reservatório ele não chega a esvaziar, tá? Porque não tá me vindo outra palavra na cabeça. Quando o reservatório tá perdendo volume. Então, vai ser a integral nesse intervalo de tempo da vazão, né? Que é a vazão consumida. Essa vazão ela é variável ao longo do dia. É a função Q de T, né? Vazão, lembrando, é volume pelo tempo, então é uma vazão que depende da curva, né? Depende da curva de consumo. Essa vazão a gente tira daqui, né? Menos a vazão... Consumo, né? Oi? Essa vazão a gente tira da equação dessa curva aí, né? Isso, exatamente. Essa curva vermelha aqui é essa função vazão, tá? Essa curva aqui, curva de consumo, é a vazão, né? Então, a função vem daí. Em função do tempo, né? Vazão é uma função do tempo. Aí, menos a vazão média, que é a nossa vazão média, que multiplica, né, o intervalo aí, o nosso ΔT, T2 menos T1. Então, a gente tem essa equação para calcular o nosso volume do reservatório. Quando a gente tem a adução acontecendo de forma intermitente, ou seja, eu deixo meu reservatório cheio, aí quando ele enche, eu desligo a minha bomba e aí vou consumir a água. E só volto a ligar a bomba de novo quando eu precisar, né? Aí o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. A curva de consumo permanece, né, vermelhinha, ó. E aí eu tenho o meu reservatório acontecendo. Aqui é o meu consumo médio, tá? Minha vazão média aqui, meu Q barra, ó. Então, o meu consumo, ele tá abaixo da média. Entretanto, o meu reservatório já está esvaziando, porque eu não tenho fonte de alimentação nele, não. Então, ele vai esvaziando, bonitinho, tarará, até que chega uma hora que o consumo ultrapassa a minha vazão média. E aí, nessa hora, eu preciso abastecer meu reservatório. Então, eu começo a aduzir. Começa a funcionar a adução, que é a linha verde aqui do gráfico, tá? A adução começa a funcionar, até que a curva de consumo vai decaindo. O meu reservatório já encheu, né? Depois que ele enche, aí ele volta a esvaziar de novo. Então, eu tenho esse ciclo. Esvazia, eu abasteço, ele completa. Oi? Essa linha preta no meio, significa que é como se fosse... É o consumo médio, é a vazão média, que é população vezes a quantidade por 86.400. Ele assim que ultrapassa, que aí tu começa a precisar... Tá falhando teu microfone. Falhando muito. Escreve a pergunta aí, depois eu respondo. E aí a gente vai ter aqui a forma... Tá certo, vai. Deu certo aí? Eu já entendi. Entendeu? Pronto. Então, aqui a gente vai ter que calcular, né, esse volume do reservatório através de um diagrama de massas. Quem já fez estradas deve lembrar, né, de um diagrama de massas, tá? Então, o diagrama de massas, ele é isso aqui, ele é um gráfico, né, de horas por volume. E aí eu tenho aqui duas curvas, tá? Eu tenho a curva C1, que é essa curva aqui, essa primeira que vem daqui até aqui, tá? A curva C1, ela equivale ao consumo que vai da hora 24 até o intervalo de tempo T1. A curva C2, que é essa curva aqui, ó, né? Mas a partir desse pontinho azul, ela representa o consumo de água, que vai da hora T2, né, do instante T2 aqui, ó, quando acabou a adução, até a hora 24. Então, eu tenho o reservatório secando e aí, puf, eu começo a aduzir. Então, meu volume ele vai crescendo. E aí, depois ele chega a um ponto que o volume, né, chega ao máximo e aí eu paro a adução e ele volta a decair de novo com o passar do tempo. Então, o consumo acumulado, o consumo do reservatório, vai ser a soma desses dois consumos aqui. C é igual a C1 mais C2.